Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, antes de eu começar o vídeo, o pessoal tava reclamando aí que quando eu faço vídeo aqui caminhando, eu fico com a respiração ofegante, né, irmãos? Mas isso é lógico. Eu sou uma pessoa que tô com sobrepeso, saí da obesidade, agora estou no sobrepeso, caminhando a meia hora. Cada vídeo que eu faço com vocês aqui, acho que é mínimo de 20 minutos, 25 minutos. Então, além de eu estar me esforçando fisicamente, eu ainda tenho que equilibrar a respiração, porque eu tô caminhando e falando, né? Para uma pessoa que pesava 150 quilos e está pesando 120, já é uma boa de uma evolução, né? Então eu peço paciência aí, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá o dia hoje. Aqui. Hoje tá um pouco nublado, meio friozinho, choveu, né? Temporada de tornados aqui no meio do país, temporada de furacão na Flórida. É a primavera chegando aqui nos Estados Unidos com força. O assunto de hoje é eu assisti uma parte do culto online de ontem. Eu quase não assisto, irmãos, muito difícil. Eu não lembro, ou também não tenho muito interesse em assistir. Eu não conheço o irmão que pregou no culto online de ontem. Eu não sei se é o Gilson, eu não sei quem que é que pregou ontem, não. Se alguém puder, depois me manda no comentário do vídeo. A pregação da palavra que Jesus fala: se o seu olho for bom, todo o seu corpo será luz. Se seu olho for ruim, todo o seu corpo será trevas. Irmãos, qual que é o significado desta palavra? Esse irmão aí, pelo que eu enxerguei, assim como os outros irmãos, vocês estão muito preocupados com a crítica. Tem uns gansos ali, irmãos, eles estão falando, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos dar um zoom pra vocês verem eles. Olha lá. O ganso. Possivelmente botou, um botou e o outro tá. Ganso selvagem. A gente fala que é pato, né? Mas é diferente de pato. Eles são bem grandes. Eles estão ali do outro lado do lago. Mas voltando ao assunto, irmão. Irmãos, eu tô vendo muitas pregações ultimamente. As últimas que eu vi, todas elas, inclusive o LC, que é o que mais faz isso, eles pregam, irmãos, atacando os críticos. Irmãos, vocês estão muito preocupados com os críticos, não tô entendendo. Se há crítica, é porque alguma coisa não tá boa. Vocês não tem que ficar preocupados com o crítico, vocês que pregam no culto online. Vocês têm que exortar a irmandade dentro das escrituras, coisa que vocês não fazem. E é lamentável a pregação que esse irmão fez. Uma pregação totalmente CCBana. Totalmente sem nexo nenhum, com profetada. Aqui a irmandade entra e sai de lá sem aprender nada. Quando Jesus fala: se o seu corpo for luz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, e se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva, o Senhor fala do seu ponto de vista do mundo, da tua forma de enxergar o mundo. Se você for positivo, agradecido a Deus na forma de enxergar o mundo, tudo conspira a seu favor. Todo o seu corpo será luz, você vai ser agradecido. Você vai ver que, por mais que você não esteja tudo nesse mundo, que você não tenha tudo, sempre vão haver pessoas que vão ter menos que você. Você vai ser agradecido. Agora, se os seus olhos for trevas, você vai viver murmurando, que é um pecado, irmãos, que Deus abomina desde o princípio das escrituras. É a murmuração. Quando Jó tentou murmurar contra Deus,
Deus colocou Jó no lugar dele. Falou, então você me responde, então. Você quer me ensinar? Eu vou te fazer umas perguntas, então você me responde. Onde você estava quando eu criei o mundo? Né? O Senhor Jó fez... Deus fez algumas perguntas. Por quê? Porque, irmãos, a murmuração, ela é antônimo da fé. Você questionar Deus, irmãos, significa que você não confia nele. Assim, quando um filho, o pai vai dar uma ordem para o filho, e o filho questiona o pai, isso é uma falta de respeito. Antigamente era, irmãos, falta de respeito. Não questionar, mas, né, você pegar e não confiar. Questionar é uma coisa, não confiar é outra, né? Duvidar. Então, a murmuração, ela é antônimo da fé. E eu fico assim, irmãos, como que o irmão vem e fala das críticas, que as críticas são ruins, que tudo é ruim, que os olhos dos críticos são ruins. Foi o que ele falou ontem. Meu irmão, vou deixar uma coisa bem clara pra você. Você pode ser um empresário bem sucedido, você pode ser um excelente pai de família, um bom homem na sociedade, mas você não tem condições de exercer esse cargo que você exerce e de atender um culto que em média 200 mil pessoas assistem. Você não tem condição. Por quê? Porque você está ensinando errado para as pessoas. E as pessoas, principalmente os mais fanáticos da denominação, vão ter aquilo que você falou como verdade. E não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, se você for pessimista, você só vai ver coisa ruim, né? Em tudo, na vida toda. E você, todo o seu corpo será treva. Agora, se você for otimista, você vai enxergar o lado bom. Alguns críticos, sim, que saíram magoados, só enxergam coisas ruins, mas alguns não. Eu mesmo elogio quando tem que ser elogiado e critico quando tem que ser criticado. Desafortunadamente, ultimamente, vocês só estão produzindo fruto de críticas para serem criticados, para serem repreendidos. Quando você fala isso, que a crítica vem de quem tem o olho ruim, você automaticamente está blasfemando contra Jesus Cristo e contra todos os profetas enviados de Deus para corrigir o que reis, o que juízes estavam fazendo errado no passado. Isso é um total despreparo e um desconhecimento bíblico para alguém que só tem uma função, supostamente, ensinar a Bíblia para a igreja. E você tendo uma função só, você não consegue cumpri-la. Por isso que você não é apto ao cargo que você está. Olha só o que você falou ontem. Então quer dizer que quem é crítico tem o olho ruim. Então você está falando que Jesus Cristo tinha um olho ruim. Porque Jesus Cristo foi um crítico do sistema judaico. O que Jesus Cristo fez? Ele veio abolir a lei? Não. Ele veio mostrar para nós o que Deus queria com a lei. Que a lei já era misericórdia. Que mesmo ela nos dando autorização para assinar uma carta de divórcio, ou para agir olho por olho, dente por dente, ela colocou outras cláusulas que faziam nós meditarmos se realmente valia a pena nós matarmos alguém. Vou dar um exemplo para você, para vocês que estão ouvindo. A lei do apedrejamento. Quando alguém fosse pego em adultério, blasfêmias, em outros casos seriam apedrejados em praça pública. Essa era a lei. Mas também, em Deuteronômio, o Senhor ordena também pela lei que os filhos desobedientes fossem levados aos seus pais à entrada da cidade, ao portão principal, e fossem apedrejados ali. Você encontra algum relato nas escrituras que algum pai apedrejou seu filho? Deus fez isso, né? Para que eles meditassem, não era para apedrejar o filho. A lei já era para o judeu atingir uma reflexão. Mas ele, como vocês da congregação hoje, distorceram o significado do texto. Por isso que Jesus veio e atualizou. Jesus não aboliu a lei. Ele a cumpriu toda. Porque se a lei vem de Deus, ela não pode ser abolida. Ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e entendimento, e amar o teu próximo como a si mesmo. E nisso se resume toda a lei, irmãos.
Ele veio conscientizar nós do que é que Deus espera de nós quando nós cumprimos a lei, que é a obediência, reverência, que é fé. E que aquela misericórdia que Deus tinha quando nós pecávamos, que nós tínhamos que sacrificar um animal, nós não precisaríamos mais, porque ele era o sacrifício vivo. Então quando o irmão vem falar que os críticos, foi o que ele deixou lá, irmãos, bem tá lá, só se assistir. É o resumo do que ele falou, tá? Porque ele só falou, irmãos, ele não acertou em nada no que ele falou. Sabe quando a pessoa não acerta em nada? Foi o que aconteceu ontem. É assim, irmão, eu era contra os irmãos acabarem com o culto online, mas agora eu sou a favor. Acaba com esse culto online, irmão Salvador, porque vocês não acertam uma. Outro dia o Luiz Carlos até acertou, fez um culto bom, acho que o penúltimo culto, foi muito bom. Falou que a pregação, que a salvação é pela fé em Cristo, é pela graça, coisa que ele já tinha falado ao contrário. Então eu elogiei. Mas agora, irmãos, esse irmão que pregou ontem, eu não sei nem quem que é, para não falar que eu tô pegando o pé do irmão. Sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Meu irmão, qualquer pessoa que entende o mínimo da Bíblia refuta facilmente esse irmão. Ele chamou, irmão, Jesus Cristo, que falou que Jesus tem um olho ruim. Porque Jesus foi um crítico do judaísmo. Falou, vocês que ficam colocando fardo, peso nas doutrinas de vocês pro povo, que vocês mesmos não cumprem, que vocês mesmos escrevem. Foi isso que ele falou do dedo mindinho. Vocês são hipócritas, fariseus hipócritas. Vocês gostam de sentar no primeiro lugar, né? Não gostam? Para que sejam vistos. Mas vocês não têm preparo para isso. Irmãos, hoje a congregação, nitidamente, os religiosos hoje é os fariseus. O cara tá lá, pregando para 80 mil pessoas ao vivo, e ele não sabe o que ele tá falando. Ele ali, naquela palavra ali, ele condenou Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele foi crucificado. Claro que a simbologia é pelos nossos pecados, o sacrifício, aquilo que já se falava dele desde a fundação do mundo, o sacrifício vivo. Mas nos olhos, irmãos, político, Jesus foi crucificado porque ele bateu de frente contra o sistema judaico, o sistema religioso, né? Que hoje, como nos tempos de Jesus, distorcem todo o entendimento da graça, que é a comunicação de Deus com o homem, a misericórdia de Deus com o homem. Hoje também estão distorcidas por igrejas, algumas maliciosamente e outras por má interpretação bíblica. Então, irmãos, é lamentável. Desculpa, irmãos, não dá para engolir isso aí. O que o Senhor Jesus está dizendo ali é você enxergar a vida com os bons olhos, você enxergar a dádiva que é a vida. O próprio Cristo falou em outro texto, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, irmãos, é lamentável. É lamentável. E o povo da glória, e o povo, os santos anciões. Irmãos, vocês têm que começar a analisar o que vocês estão comendo. Vocês têm que ver se aquilo lá que está sendo falado ali está nutrindo a alma de vocês. Porque quem distorce os textos bíblicos, irmão, é Satanás. Ali foi uma clara distorção. Vocês não querem ser criticados? Vocês simplesmente não atendam culto online. Vocês viraram artistas, celebridades, e não querem ser criticados. Toda pessoa pública, irmãos, ela é criticada. A pessoa começou a fazer sucesso, ser conhecido, vai ter gente que vai gostar do que ela fala e vai ter gente que não vai gostar. E isso é normal. Agora vocês não querem, vocês são um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Vou até mostrar aqui um campo. Então vocês são um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Vocês não querem ser criticados. Irmão, faça-me um favor. Você que atendeu o culto online ontem, faça-me um favor, não suba mais atender culto online. Você não tem preparo, você não tem estofo. E o pior, você está distorcendo as palavras de Jesus. E isso é grave. Por isso que eu falo que o conhecimento bíblico, Jesus, não é eu que falo, Jesus mesmo disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus, ou as instruções que Deus dá para os homens. Irmãos, lamentável. Outra coisa que eu vou... Esse irmão aí que atendeu o culto online ontem. Irmão,
comprovado pela neurociência, que é o estudo que estuda, né, o cérebro, a mente e as reações da mente, que as pessoas que têm o senso crítico acerbado são as pessoas de maiores níveis de QI, mais inteligentes, e pessoas que são autodidatas também, mas eu fui diagnosticado com isso, como é que chama? Quando você... gift, que chama em inglês, quando você é superdotado. Superdotado é um dom de Deus, mas existem vários tipos de superdotação. Não significa que a pessoa superdotada ela vai ser um super inteligente. Essas são características explícitas de pessoas superdotadas e de QI superior. Isso molesta muito vocês, na verdade, porque vocês enganarem a massa, a pessoa que ela não para pra pensar, é fácil, mas vocês não conseguem enganar a pessoa que tem uma mente pensante, não é verdade? Não é verdade? Então vocês vão atacar quem? A crítica. Em vez de vocês procurarem melhorar, vocês estão... Olha, irmãos, a congregação está se destruindo de uma rapidez. A congregação está se destruindo com uma rapidez que eu estou ficando abismado, sabe? E são os próprios anciões que estão destruindo a congregação. As falas de vocês, elas são muito mais do que lamentável. Elas são hereges. O que foi pregado ontem no púlpito do culto online é heresia. Jesus tinha o senso crítico contra os judeus. Mandou os fariseus, chamou eles de filho do diabo. Entendeu? Condenou não os fariseus, mas as atitudes do farisaísmo. Todas as escrituras, todo o Velho Testamento, os profetas eram homens perseguidos, mortos, simplesmente porque traziam uma repreensão para o rei. E porventura vocês não são os reizinhos hoje do Brás? A qual Deus está levantando muitos homens de Deus que estão pregando as escrituras. Nem está pregando fora. Então é lamentável uma pessoa desconhecer a história bíblica e estar num cargo que ela possui, né? Pregando para de 80 a 200 mil pessoas, que é um culto online. Lamentável. Eu mesmo só tenho a lamentar nesse tipo de situação. Acho que a instituição devia melhorar, sabe? Devia acabar com esse culto online até que vocês venham a estudar o básico da Bíblia. Nem é teologia, mas o básico. Vocês não sabem o básico das escrituras. Vocês não conhecem o básico da história bíblica. A ponto de um homem como o Tiago Panzarini, que tem o segundo grau completo, não é nem um super inteligente, não é nem nada, né? Não está conseguindo digerir o que vocês falam. E alguns de vocês são grandes empresários, não é verdade? Então, meus irmãos, é isso. É muito triste o que está se tornando a congregação. E o que é pior, vocês estão refutando a mudança. Vocês querem ficar com os velhos costumes. E a obra de Deus, tanto na história bíblica como na história mais recente da Igreja Católica, da Reforma, mostra, irmãos, que todo aquele que quis se apegar às tradições do passado ficarão para trás. O povo judeu, a Igreja Católica, os reformados, que não quiseram, né, entender que o movimento pentecostal era um movimento de Deus e que a graça de Deus ela progressa, ou seja, ela vai progredindo conforme o tempo. E hoje a congregação não está entendendo também que ela tem que mudar, ela tem que progredir, assim como o Espírito Santo é progressivo dentro de nós. Ele está mostrando para vocês que vocês têm que progredir, que hoje nós estamos no tempo da informação, né, da internet, e que vocês já não podem falar as besteiras que vocês falavam no passado. É isso, eu fico, sabe, irmãos, eu penso, toda semana eu penso, não vou mais fazer vídeo, vou parar de falar da congregação, porque eu já vejo que é caso perdido. Mas aí eu tenho um povo, irmãos, que me segue, que são da congregação, um grande povo, e é para eles que eu faço esse vídeo. Então fica aí
o meu ponto de vista, lamentável. Eu não vou nem analisar, porque se eu for analisar o que esse irmão falou, irmãos, tudo que ele falou, ele vai se sentir ofendido. Eu vou ter que mostrar as heresias, então eu só estou fazendo um grosso. Não se preocupe com os críticos. Façam a parte de vocês. A palavra de Deus é bem clara. Vocês façam tudo que é correto e bom, para que o que os outros falem de vocês, sejam eles considerados loucos. Mas vocês estão se incomodando. Sabe por que vocês estão se incomodando? Porque a que a crítica está falando é a verdade. E vocês estão refutando, recusando em admitir, e agora querem atacar os críticos. Exatamente como os reis faziam, mandavam matar os profetas. O resultado disso não foi bom. Muitos deles, como Acabe e tantos outros, né, levaram o reino à destruição e o povo a ficar em cativeiro vários anos. Mas isso é história bíblica, coisa que a gente já sabe pelo tipo de pregação que vocês fazem no púlpito, que vocês não conhecem. Vocês erram não conhecendo as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras, consequentemente, vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês são falsos profetas, condutores cegos, que nem se salvarão e nem deixarão outros se salvarem. Isso é mais um alerta dos inúmeros, incontáveis que eu já fiz para vocês. É lamentável que uma instituição tão bem organizada, com uma liturgia tão bonita, venha se perder na sua teologia. Teologia que eu falo não é nem na teologia sistemática, na sua forma de interpretação bíblica. E o pior, em pleno século 21, em pleno 2025, acham que as pessoas vão engolir igual engoliam nos anos 60. Lamentável. Deixo para vocês esse triste relato de hoje, em que nesses últimos 6 meses a congregação piorou, tá? Ela vem piorando muito, e eu vou fazendo mais alguns vídeos provando para vocês o que eu tô falando. Então, a todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, gostaria muito de parar de falar da congregação e falar do evangelho, mas as vossas heresias, petulâncias e arrogância não me deixam parar de alertar o povo sobre vocês. A todos vocês que vão vir assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, meus irmãos. Tenham um bom dia.